Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito e no vídeo anterior eu dimensionei junto com vocês as tubulações hidráulicas de água fria desse banheiro e apresentei algumas estratégias que podem ser adotadas para aumentar a pressão no chuveiro. O chuveiro está localizado nesse trecho de tubulação, no trecho 5-6, e a planilha calculou para esse trecho uma pressão de aproximadamente 1,07 metros de coluna d'água. Essa pressão é superior à pressão mínima requerida pelo chuveiro. Só que podemos aumentar ainda mais essa pressão para que a pessoa que utilizar o chuveiro tenha um banho mais confortável. Uma das estratégias que eu mencionei para aumentar essa pressão seria elevar o reservatório. Então veja bem, esse trecho de tubulação 1-2 ele está ligado diretamente ao reservatório. E se elevarmos o reservatório em meio metro, por exemplo, isso implica que o comprimento e o desnível desse trecho aqui, o trecho 2-3, também irá aumentar meio metro. Então, fazendo essa simulação na planilha, teríamos que editar o trecho 2-3, teríamos que editar o comprimento e o desnível do trecho 2-3 para 1,8 metros, para simular essa elevação de meio metro no reservatório. Então, vamos fazer isso. Clicando aqui no botão editar trecho, escolhendo o trecho 2-3, podemos editar o comprimento e o desnível para 1,8 metros. Fazendo isso, veja que a pressão aqui no trecho 5-6, que é onde se encontra o chuveiro, passa a ser de 1,57 metros de coluna d'água aproximadamente. Outra estratégia que podemos adotar para aumentar mais ainda essa pressão é alterar um dos critérios de cálculo que foi utilizado. Veja que a pressão a montante no início do primeiro trecho, que é aquele trecho ligado diretamente no reservatório, foi utilizado a pressão de 0 metros de coluna d'água. Isso significa que foi adotado a suposição de que a água no interior desse reservatório, o nível d'água, se encontra aqui no mesmo nível dessa tubulação ligada ao reservatório. Só que em condições normais de uso, sempre vai existir água dentro desse reservatório. Por quê? Porque à medida que essa água for sendo consumida, a boia aqui da válvula de boia vai abaixando, fazendo com que a válvula se abra e repondo essa água. Então, se supormos que em condições normais de uso sempre vai existir meio metro de coluna d'água dentro desse reservatório, podemos alterar esse critério aqui. Podemos alterar a pressão para 0,5 metros de coluna d'água. Veja que a pressão aqui no trecho 5-6 passa a ser de aproximadamente 2,07 metros de coluna d'água. Outra estratégia que pode ser adotada para aumentar mais um pouco essa pressão é substituir os joelhos de 90 graus por curvas de 90 graus. Vindo aqui em parâmetros de cálculo, podemos ver que o joelho de 90 graus com um diâmetro de 25 milímetros, por exemplo, possui um comprimento equivalente de 1,2 metros. E uma curva de 90 graus com o mesmo diâmetro possui um comprimento equivalente de 0,5 metros. Ou seja, a perda de carga na curva de 90 graus é bem menor do que a perda de carga no joelho de 90 graus. Então vamos fazer o seguinte. Vamos substituir esse joelho aqui e esse outro joelho aqui por curvas de 90 graus. Não vamos alterar esse joelho que está ligado diretamente ao chuveiro. Por quê? Porque aqui não podemos ter uma curva, tem que ser realmente aquele joelho com a bucha de latão para roscar o chuveiro. Então, repetindo, vamos alterar aqui o joelho desse trecho 2-3 e o joelho aqui, esse joelho aqui no início do trecho 5-6, vamos alterar por curvas de 90 graus e ver o quanto isso irá resultar em aumento na pressão. Veja que a pressão atualmente é de 2,007 metros de coluna d'água aproximadamente. Então vamos vir aqui em editar trecho, escolher o trecho 2-3 e substituir esse joelho por uma curva de 90 graus.
Vamos fazer a mesma coisa com esse trecho aqui 5, 6. Vamos substituir esse joelho por uma curva. Nesse trecho tem 2 joelhos, vamos manter apenas um joelho e substituir o outro por uma curva. Outra estratégia que pode ser adotada para aumentar mais um pouco essa pressão é aumentar o diâmetro das tubulações. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aumentar o diâmetro desse trecho 1, 2 e desse trecho 2, 3, vou aumentar para 60 milímetros. Atualmente essa tubulação está com diâmetro de 50 milímetros. Eu vou alterar para 60 milímetros e ver quanto que isso vai aumentar a pressão. Então, eu seleciono aqui o trecho 1, 2 e substituo o diâmetro de 50 pelo de 60. Faço a mesma coisa com o trecho 2, 3. Veja que fazendo isso, a pressão aqui no trecho 5, 6, que é onde se encontra o chuveiro, passa a ser de aproximadamente 2,09 metros de coluna d'água. Veja que essas alterações que nós fizemos também resultou no aumento da pressão em outros trechos de tubulação. E era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Algumas estratégias que podem ser adotadas para aumentar a pressão em um trecho qualquer de tubulação. Não precisa ser necessariamente esse onde se encontra o chuveiro.